Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma aula. Eu falei para vocês que eu ia começar a fazer o aquecimento da nossa semana do workshop, da Masterclass, na verdade, da semana do empreendedorismo na enfermagem. E eu falei que eu ia começar o aulão da mentalidade da empreendedora, lembra? Porque eu julgo ser muito, muito, muito importante a gente falar um pouco sobre a mente empreendedora e trazer aqui para vocês alguns conceitos que vai facilitar nessa jornada e nessa início de carreira no empreendedorismo para vocês, tá? Sejam bem-vindos para quem vai assistir essa aula depois, essa aula gravada. Então, vamos lá. Eu decidi fazer esse aulão sobre o empreendedorismo na enfermagem, porque, infelizmente, eu ainda vejo muita gente negligenciando esse tema, né? Como se isso não fosse importante para empreender na vida, nos nossos negócios. Gente, sério, não tem nada mais importante do que esse troço. Simples. É só vocês perceberem que as pessoas mais bem-sucedidas falam de mentalidade e aqueles que não são tão bem-sucedidos falam de coisas de forma mais técnica, né? A mentalidade é o que vai definir o seu resultado. Lá no final, é a mentalidade que vai definir. Conheço gente que alcançou resultados muito rápido, mas infelizmente não tinha a mentalidade alinhada e a mentalidade certa e perdeu tudo que construiu. E ao mesmo tempo, conheço pessoas que demorou para chegar no resultado final, mas como tinha aquela mentalidade alinhada, chegou longe. É simples, basta a gente lembrar dos ganhadores da Mega Sena, né? 90% deles perdem tudo porque não tem uma mentalidade preparada para receber uma quantia e lidar com todo aquele processo que envolve ter uma liberdade financeira e uma mente empreendedora, né? A mentalidade é que vai definir aonde você vai chegar. Você precisa ter, sim, uma mentalidade alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo. Se você conseguir fazer isso, nada vai parar o seu negócio. Se você entender o quanto é importante você ter uma mentalidade empreendedora e achar que isso é clichê, você não vai ter muita dificuldade na adversidade do processo, nos problemas que você vai enfrentar no decorrer do dia a dia. Você precisa entender que o seu produto, seja qual ele for, o seu serviço, o seu negócio, tem que ser para servir alguém. Tem que ser para servir as pessoas. Você precisa transformar a vida das pessoas de forma impactante. É sempre sobre o outro e nunca sobre você. Você tem que criar um negócio, o seu produto, o seu serviço, sempre para ser servido para cliente cêntrico e não produto cêntrico. Entenda que o seu maior objetivo é transformar a vida daquelas pessoas com a sua ajuda. Pensa nas grandes marcas. A tendência hoje não é vender o produto em si, e sim a experiência e a transformação que ela gera. Por exemplo, na Coca-Cola, se você reparar nas propagandas, ela não vende o líquido, ela não vende a Coca-Cola. Ela vende aquele ambiente saudável, a família unida. É a experiência que aquele produto vai levar para aquela pessoa. Se você entender isso, você vai estar à frente de muita gente despreparada no mercado. Outra coisa que eu quero que vocês pensem quando forem criar um negócio, um produto, é óbvio que a gente está tentando empreender, a gente pensa em empreender, tentar fazer algo diferente para a nossa vida, pensando no valor, na escala final, numa liberdade financeira, numa liberdade geográfica, enfim, todas as liberdades aí de tempo e tal. Só que se você, vai por mim, se você construir o seu negócio pensando apenas no dinheiro, você vai abandonar o barco no meio do caminho. Você precisa criar o seu negócio
E o dinheiro ele tem que ser a consequência da coisa e não o objetivo final. Por exemplo, sempre que você for pensar no percurso que você precisa seguir para conquistar os seus clientes, pense sempre de que você precisa chegar no resultado que ele espera com aquele produto, com aquele serviço, né? Se você pensar sempre na transformação que você for gerar naquele cliente, não tem como o seu negócio não dar certo. Não tem como você não ganhar dinheiro, porque o dinheiro vai ser consequência. Não vai ter jeito. Sempre pense em estruturas a longo prazo. Pense em desenvolver algo tangível de transformação pessoal para aquela pessoa. Gente, sério. Se for só por dinheiro, no percurso você abandona o barco. O seu propósito sempre tem que estar pautado na transformação e não na meta no final do mês. Porque se algo sair errado, você pode não ter estrutura emocional para lidar com as adversidades da vida, né? É por isso que eu sempre falo da mente empreendedora. Olha quantos empresários se reinventaram na pandemia e outros, pelo contrário, deram a volta por cima e outros quebraram, né? Por isso que a mente é tão importante. A questão é que para ter uma mente empreendedora forte, você precisa se acostumar a ver solução em cada problema. Empreender, se eu tivesse que definir, o empreendedorismo é isso. É você ser uma boa pessoa que resolve problema e não emociona problema. Você tem que estar 100% com a mente forte, capacitada para qualquer adversidade, qualquer problema que chegar para você se bater no peito e falar, pode vir o próximo que eu vou resolver. Se você não praticar essa mente forte, qualquer adversidade vai parar você. Entendeu? Como eu posso resolver? Como você tem que pensar? Como eu posso resolver esse desafio com o menor ruído possível? E não ficar emocionando o problema, tá? Cada problema ser enfrentado. Pessoas com mentalidade forte estão sempre prontas a achar uma solução. Então, dificilmente elas se abalam mediante um problema, algum desafio. Porque, às vezes, a gente fala muito da palavra problema, mas eu gosto muito de trazer como desafio. Porque desafio transforma, né? E você fica um empreendedor inabalável, se você conseguir chegar nesse patamar, nesse nível. Pensa aqui comigo. Se você que está assistindo essa aula hoje e trabalha ou já trabalhou em uma empresa, no corporativo, no hospital, enfim, em algum lugar, você seja CLT. E você já deve ter se deparado com aquela pessoa que sempre reclama de tudo, que acha um problema para cada solução. Totalmente mimizenta, está sempre na rodinha de fofocas e afins. Mas você também deve ter se deparado com aquele outro perfil totalmente diferente. Com aquela pessoa que, quando aparece um problema, é para ela que todos correm. Já reparou? Que tem isso? Que tem essa pessoa com esse perfil? Essa pessoa, inclusive, ela é julgada por ela ser assim. Infelizmente, né? Porque tinha que ser totalmente modelo. Só que ela se destaca em cargos. É essa pessoa que está em cargos executivos, que está em constante evolução e promoção dentro da empresa. Isso que eu quero dizer. Agora agora esse é o papel, se você está pensando em empreender, fazer alguma coisa sua, esse é o seu papel. Esse é o papel do seu negócio e da sua empresa. Se você não começar a trabalhar esse tipo de postura, pode esquecer que vai ser muito difícil você ter sucesso no empreendedorismo. Desmistifica essa parte de emocionar o problema. Começa a pensar que qualquer problema é uma forma para você evoluir inclusive, dentro do seu negócio, né? Mas vamos voltar aqui rapidinho
Só para a gente contextualizar a palavra empreender, que eu acho que é importante a gente trazer isso. Em primeiro lugar, a própria origem da palavra empreender demonstra que é preciso ter coragem para assumir os riscos em busca de um objetivo maior. E o risco é extremamente o que exatamente faz a gente romper barreiras e entregar ao mercado um novo produto ou serviço inovador, totalmente diferente, né? Mas o que mais faz parte deste modo de pensar? Empreendedores de sucesso são pessoas inquietas, que enxergam além do problema. Eles veem oportunidade e estão sempre atentos às tendências para prosperar. Além disso, a mentalidade empreendedora, ela é feita de muita motivação e resiliência. O alto nível de confiança mantém um empresário calmo diante dos desafios. Não vou nem mais falar de problemas, são desafios que a gente enfrenta no decorrer do dia a dia. E aquilo ajuda ele a tomar decisões mais seguras e consistentes. A mentalidade empreendedora apresenta um papel fundamental no desenvolvimento de uma empresa, de um negócio, sendo ele novo ou tendo anos de negócio. Mas também é essencial para a sociedade como um todo. Sem pessoas corajosas, criativas e inovadoras, jamais estaríamos onde estamos hoje. Afinal, se ninguém se arriscasse para lançar um novo produto, um novo negócio, estratégias de gestão e ferramentas úteis para o nosso cotidiano, não desfrutaríamos de uma vida confortável e prática. Não é mesmo? Pensa que dá certo. Não fica pensando que o seu negócio não vai dar certo. Vai dar certo. Com uma mente forte e empreendedora, com resiliência, você praticando isso, o seu autoconhecimento, diariamente, não tem como o seu negócio dar errado. Então, gente, não é exagero dizer que essa maneira de pensar é o movimento do mundo. Afinal, ter um negócio lucrativo é apenas um dos objetivos. A missão é maior e passa por mudar a realidade das pessoas e proporcionar desenvolvimento. Ser um agente de mudança não é algo que traz benefício apenas para a sociedade. Pelo contrário, quem adota uma mente empreendedora desfruta de enormes vantagens em sua vida profissional e pessoal. Você consegue proporcionar para as pessoas que você ama uma vida totalmente diferente. É claro que no começo você vai abdicar de um tempo para você conseguir estruturar todo esse processo que a gente está falando aqui. Mas o que você vai desfrutar não tem dinheiro que pague. Quem conta com uma mente empreendedora sabe que está sempre em busca de novos conhecimentos, experiências e novas habilidades. O aprendizado contínuo ajuda a formar um ser humano diferenciado. E é isso que eu falo que é o incrível do empreendedorismo. Além de você proporcionar uma vida melhor para você, para quem você ama, para quem você... E viver do seu sonho, você cada vez vira um ser humano melhor. Porque você não deixa de estudar nunca. Você está sempre se procurando novas oportunidades para você ser um empresário, um empreendedor melhor e uma pessoa melhor. O tédio e a falta de motivação é uma das principais queixas dos trabalhadores assalariados. E é aquilo que a gente volta em que a gente falou anteriormente. Aquela pessoa que está insatisfeita no trabalho CLT, vive reclamando de tudo, só que ela não faz nada para mudar. Quem abre um negócio dificilmente enfrenta esse problema.
pois tem um cotidiano muito dinâmico e empolgante, né? Você não tem tempo, você tem que fazer aquilo lá dar certo. Você vai procurar solução. Então, você não tem tempo de ficar preso às questões negativas, muito pelo contrário. É onde entra a resiliência do empresário, do empreendedor. É ali que você fala, eu vou passar por mais esse desafio e eu vou conseguir. Seus dias são sempre cheios de surpresas. E essa adrenalina de tomar decisões e aguardar por um resultado positivo torna tudo mais motivador. Lembrando que essa excitação de vida é exatamente em viver uma vida que não abre espaço para o tédio, né? Porque isso, tudo que você vai construir vai depender de você ou de outras pessoas que estiver com você nessa caminhada. Empresários com mentalidade empreendedora têm muito mais chance de alcançar o sucesso. Exatamente por isso estão mais perto da tão sonhada independência financeira, transformando sua relação com o dinheiro, inclusive. Você aprende muito sobre isso. Ter uma vida confortável, adquirir patrimônios e proporcionar boas experiências à família e aos amigos são apenas alguns exemplos de como isso é importante, de como isso é desafiador, é incrível para a sua vida pessoal e profissional. Uma mentalidade empreendedora te ajudará a ver além do óbvio, a enxergar a oportunidade, onde a maioria das pessoas só consegue observar desafios e problemas. Com isso, é possível ter uma empresa com bom potencial de crescimento e relevante para a sociedade como um todo. Lembre-se de que observar tendências, identificar as demandas do mercado e pensar em maneiras de apresentar soluções inteligentes são requisitos para o seu sucesso. Saiba que o caminho para se tornar um empresário bem-sucedido não é uma linha reta. Não é, definitivamente não é. Eu falo por experiência própria. Nem todo mundo nasce com a mentalidade empreendedora. Porém, somos sim capacitados para ter sim uma mente forte e empreendedora, se a gente quiser, com disciplina e dedicação. E isso é possível aprender e desenvolver. O crescimento profissional é feito de muita luta e persistência, seja ela no empreendedorismo ou no sistema tradicional de trabalho. Só você pensar. Tudo requer, né? Muita dedicação, muita persistência. Se você quer ser um bom profissional, você vai lá, faz 10, 20, 30 pós, né? Faz um monte de curso, vai em congresso. Você está em constante luta, persistente para ser um... Por que no empreendedorismo não pode ser assim? Por isso que eu falo, sua primeira providência é começar a olhar para os desafios com um novo olhar. Afinal, são eles que serão a fonte do seu aprendizado e te levarão onde você deseja chegar. O seu foco sempre tem que ser lá, ó, no objetivo final. Administrar um negócio é uma missão desafiadora, a gente sabe disso. E nem tudo está sob o nosso controle. Mesmo estudando e trabalhando duro, as coisas podem não ser como esperado. Aceite a ideia de fracassar e tenha coragem para enfrentar os empecilhos em busca dos seus sonhos. Contar com bons parceiros contribui para o seu crescimento, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. Né? É aquela coisa, aquela máxima que a gente fala. Né? Se você quer ir a algum lugar, vai sozinho. Se você quer ir rápido, e faça boas alianças. Quando você vê de perto casos de sucesso, aprende a se tornar como eles. E aí você vai ter mais chance de progredir. Né? Tem uma característica do empreendedor que me fascina muito. A humildade. O empreendedor é igual um professor, ele nunca está parado, ele está estudando. Estudando possibilidades de você ser uma pessoa melhor, de trazer possibilidades melhor para o seu negócio. Quem apresenta essa tal habilidade observa a rotina das pessoas, identifica situações e problemas que podem se transformar em oportunidades, né? Para isso, vale a pena ficar atento a notícias e até conversar com pessoas e profissionais de diferentes áreas.
Isso é muito forte na humildade. Você procurar alianças, procurar sempre estar em roda de pessoas que são melhores que você. Por isso que eu falo, olha só como a missão não é tão complexa quanto parece. Se você colocar determinação, amor e foco no seu objetivo, não tem como dar errado. É importante a gente destacar aqui que mudar a forma de pensar e, consequentemente, de agir pode impactar todos os aspectos da sua vida. Além do sucesso profissional, isso fará de você uma pessoa muito mais realizada e feliz. A mentalidade empreendedora tem um potencial transformador. Por isso que eu fiz questão de começar todo esse processo pela mente empreendedora, gente, porque não é para qualquer um. Você precisa desenvolver e não achar que isso é clichê. Porque se você achar e não já começar assim, sem humildade, nem precisa começar. Quem se dedica a aprimorar conta com mais chances de conquistar seus objetivos, inclusive os pessoais. Afinal, com uma empresa próspera, você terá mais tempo para passar com a sua família e aproveitar a sua vida. E a ter foco em outros sonhos que você tem. Outro exemplo interessante da mentalidade forte é se beneficiar do caos, né? A gente tem aí o exemplo recente, infelizmente, da pandemia. Isso significa aprender com as novidades da vida e seguir em frente, né? Extrair o benefício do caos na vida é melhor do que você tentar combatê-lo. A vida é muito imprevisível. Muito imprevisível. E cheia de coisas interessantes. Então, não tente lutar o tempo todo contra isso. Pare de lutar contra as imperfeições da vida. Encare os altos e baixos como oportunidades para transformar você. É preciso parar de pensar se as coisas irão funcionar ou não para ter a coragem de tomar novas atitudes e avançar na vida. Por mais forte que você seja, sempre vai surgir na sua mente a questão da dúvida, do porquê deve fazer isso. É intrínseco do ser humano, normal. Você não pode controlar tudo. Você não pode controlar o caos. E a boa notícia é, se concentre no que você pode controlar, sempre. Que são os seus pensamentos e as suas ações. Como que você vai agir diante desses desafios? Não fique muito tempo tentando garantir que o caminho a seguir seja certo, seja tranquilo, pois não tem caminho certo. Não tem, se você tiver aberto a enfrentar os desafios, pode ter certeza que tudo vai ser minimizado, né? Apenas existe o caminho que você está você vai seguir pela sua responsabilidade de fazer dar certo, né? Pare de pensar descobrir o futuro e proporcione momentos para as suas realizações no hoje e no agora. Este momento agora é o melhor de tudo que você pode desfrutar. Você sabia que mais de 85% das preocupações que tomam conta da sua mente nunca irão acontecer? Exatamente. 85% das preocupações que a gente tem nunca irão acontecer. Você já ouviu essa expressão? É no meio da crise que as grandes ideias surgem. Em nosso país, esse fato é muito levado em conta, já que estamos enfrentando e saindo de crises todo momento, frequentemente. Com isso, o benefício do caos vem ganhando sua popularidade, pois é a partir de problemas que as oportunidades aparecem. E é um grande desafio encarar as dificuldades de frente e crescer diante delas. Isso é aceitar o caos como potencializador de crescimento quando estiver sob pressão. Então, nunca fuja do caos. Faça dele o seu melhor aliado. Se esquivar e fugir para se proteger é muito mais fácil do que você imagina. Porque o seu cérebro ele é preguiçoso.
é nosso, a gente nasce para se proteger. Nunca quer mudança e sempre procura um caminho um caminho para ser mais seguro, né? Por isso, e aí vem aquela sensação de procrastinar. Procrastinar a crise é simplesmente adiar o seu crescimento. É muito mais fácil você bater no peito e falar, pode vir, vou resolver. Próximo, né? Tá com um olhar ali, próximo, pode vir. Os momentos de caos, desesperos e estresse são importantes para encontrar ideias inovadoras. Quando a crise for superada, a recompensa será o crescimento e uma avalanche de novas ideias, experiências e resultados. Permita-se entrar no olho do furacão e entender como a sua mente pode trazer soluções. Quando o seu cérebro começa a desafiar a inteligência emocional, se inicia-se um conflito. Uma espécie de briga entre os sentimentos e os pensamentos. Entenda, todo ser humano precisa ser testado. Porém, a palavra teste pode trazer erroneamente uma bagagem pesada de fardo que provavelmente foi instalado por suas experiências ou falas dos seus relacionamentos mais próximos. Pode reparar. Mas eu vou te mostrar aqui o verdadeiro sentido dessa palavra. O teste sempre antecede uma aprovação e uma recompensa. Por isso, você precisa aprender que precisa ser testado. Só existem testes para sermos aprovados, como numa prova de vestibular da escola. Porque o teste, ele é a oportunidade perfeita de você ser aprovado em público, né? Isso é o que vai te diferenciar da média da população e te levar ao próximo nível. Certamente será uma das melhores opções para o seu amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Comece hoje a amar todos os testes, porque você vai amar as superações das suas vidas. Cada superação que você tiver, você vai falar assim, nossa, se eu fizesse isso lá atrás, eu falo assim, nossa, esse problema eu não ia conseguir resolver nunca. Porque você mudou a sua mente, a sua forma de pensar. E isso vai virar uma recompensa no final para você. Existem várias situações que você nunca passou ou nem se permitiu passar por causa desse medo. Quando algo inesperado acontecer, comece a olhar com uma lente do crescimento e pare de gastar energia pensando no porquê e no como essas coisas aconteceram. Direcione o seu cérebro com pensamentos para focar nas soluções. E aí você terá grandes ganhos e aprendizados. Depois que você começa a praticar isso, dificilmente você vai encarar um problema como um verdadeiro problema. Para você será apenas só mais um desafio e vai amar resolver. E vai ficar com aquele sentimento, pode vir o próximo. Em algum momento, o seu cérebro tentará te sabotar. Isso vai ser normal, por causa das adversidades da vida, o sentimento, às vezes a gente não está no melhor dia. Mas você precisa acreditar que tudo que você está produzindo mentalmente é a perfeita verdade para você. Conhecimento é aprender. Sabedoria é colocar o seu conhecimento em prático. Diante de um problema, é muito comum que a angústia e o estresse te paralise, tente te parar. Neste momento, respira fundo e tome a consciência e as rédeas da sua vida e do problema que está diante de você. Lide de forma madura, com o medo de perder, de não dar conta, de não alcançar, de não superar, e entenda como uma adversidade pode obrigar você a descobrir a sua força interior. Todos os envolvimentos com os problemas, quando forem bem resolvidos, vão te capacitar para a próxima fase. Porque o seu cérebro vai querer sentir novamente aquela sensação de prazer da conquista e ele será estimulado a buscar mais problemas. Olha que louco! Olha que incrível! Olha, eu tenho certeza absoluta que aqui neste momento você já está mais empoderado. Eu tenho certeza, e porque eu estou sentindo isso.
de falar assim, eu acho que eu dou conta, eu vou tentar, eu vou seguir em frente. Quando você abraça o caos e começa a avançar na vida, você terá um sentimento de satisfação, realização e vai se sentir mais feliz. A nossa mente é como um músculo, exatamente isso, como um músculo. Como qualquer músculo, você precisa treinar. Você precisa de treino para crescer e se desenvolver. Use o caos da vida para adquirir conhecimento, treinar e se desenvolver e ser um empreendedor com uma mente forte, sempre. E isso você não vai adquirir de uma hora para outra. É todo dia ali, ó. Todo dia ali. Faça um mural. Escreva em cada canto do seu escritório, do seu computador, do seu celular, que você precisa praticar. Ter uma mente forte que nada vai te parar. A mente que não for treinada sempre estará buscando o mal antecipado. Esquece isso. Muda. Então deixe de lado o seu medo e coloca o foco no que você consegue e o que é possível realizar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu amei. Inclusive, quando eu estava fazendo a pauta dessa aula, eu falei, eu preciso me dedicar. Porque eu acho que essa é a primeira mudança de mindset que vocês terão. Para conseguir. Porque, assim, é o poder da ação. Começar, a gente começa. O problema é o caminho que a gente vai enfrentar daqui para frente. E os desafios que a gente vai enfrentar. E se você não tiver uma mente forte, no foco no seu objetivo, muito provavelmente você abandona o barco no meio do caminho. E não é isso que a gente quer. A gente quer começar o caminho e chegar no resultado final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aproveitei a aula e vai vir muito mais. Eu tenho muita coisa para ajudar vocês no decorrer do caminho. Não é só como mostrar esse caminho da transição de carreira do CLT para o empreendedorismo na enfermagem. Não é só isso que eu quero. Eu quero empoderar vocês de virarem verdadeiros pessoas fortes, empresários, que nada inabalável, e ter uma vida boa como um todo. Não só um aspecto da vida na parte profissional, não. Na parte pessoal, na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua família, em tudo. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.